Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, mais uma vez, um pouco mais cedo, mas sem prejudicar o nosso encontro que sempre fazemos entre 17 e 17h30 por conta de situações extraordinárias que eu venho aqui conversar com vocês. Do que eu estou falando? Foi retirado do ar o principal canal de formação de opinião da extrema-direita, dos extremistas, o Terça Livre. Isso era previsível, eu já tinha conversado com vocês aqui no nosso portal há 8 meses atrás, dizendo que é direito de uma plataforma privada escolher quem é que vai ficar dentro da plataforma ou não, porque nós temos na Constituição Federal, no nosso artigo 1º, que é o artigo que é o básico, que fundamenta o Estado Democrático de Direito do nosso país, garante o trabalho, mas garante também a livre iniciativa como valores sólidos, valores básicos da nossa sociedade. Garante também o direito à propriedade privada. Logo, se você entra num clube, se você mora num condomínio, se você pertence a uma instituição, você aceita fazer parte daquelas regras impostas ali a todos, ora, se você viola as regras, você está sujeito a sanções. O importante no meio dessa história não é só pelo fato do Terça Livre estar sendo retirado do ar, mas pelo precedente, pelo comportamento, pela forma como as plataformas estão tratando esse tipo de delinquente nas redes sociais. Por que eu digo delinquente? Meu amigo, se você seguia o canal, chegou aqui até o nosso, saiba que você foi enganado. O canal foi tirado do ar porque você foi vítima de mentiras, você foi vítima de desinformações, você foi vítima de gente que estava fazendo dessa mercadoria mentirosa uma forma de ganhar dinheiro. A mercadoria que eles colocavam ali para as pessoas de uma maneira geral e que tanto mal causou ao nosso país. Eu gostaria muito que o nosso papo de hoje chegasse até a CPI do Senado, para que eles pegassem os relatórios, ou o relatório final da CPI, e não mandassem só para o Ministério Público, para a OAB, para algumas instituições, não. Para que eles mandassem para a sede dos principais Big Techs ou das principais redes que têm influência aqui no nosso país, para mostrar o que o presidente do nosso país fez contra o nosso povo. O que as pessoas conectadas com o presidente da República fizeram contra o Brasil, contra a saúde da nossa população e que reflexamente atinge ou atingiu também e atingirá pessoas mundo afora. Então, se essas empresas estão no momento de assumirem um papel mais relevante como responsáveis socialmente pelas coisas que acontecem, está na hora deles também darem uma reprimenda no presidente da República. Eu que acompanho sempre as lives do Bolsonaro, que são replicadas, gente, são mentiras, mentiras, mentiras e mentiras e mentiras. E aí o pior de tudo é o seguinte, aquilo que eu tenho falado com vocês sempre. Por que os grandes veículos de comunicação não reverberam e não contestam essas mentiras? Tem uma razão econômica. Aquilo que a gente chama de mídia corporativa, o que é? São redes que estão a serviço de corporações, que estão a fim de lucro, do interesse privado. Essas redes, elas não vieram para levar educação, levar informação, levar o desenvolvimento, não. Elas estão ali enquanto empresas para ganharem lucro. E se dá lucro para elas, elas estarem ao lado, ou estarem fazendo jogo, ou estarem propagandeando toda uma ideologia de corporações, é isso que eles vão fazer. Então, eles sustentam o governo Bolsonaro com uma técnica muito inteligente de fazerem críticas superficiais ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, mas sem apontar que ele é o responsável pela política econômica do nosso país, pela política de saúde, a política sanitária, a política educacional. E aí eles apresentam os problemas, mas o cidadão fica falando, puxa, realmente estamos com um problema sério, né? Mas qual é a responsabilidade sobre esses problemas? É aquilo que eu comentei com vocês, né? Que já que existe a expressão fake news, a gente vai estar diante agora de uma coisa que deve ser mais explicitada, uma coisa que em inglês teria o nome de hidden news. Ontem eu falei até errado, hidden news, mas é hidden news. São as notícias ocultas, notícias mentirosas, ocultadas, enfim, os fatos ocultados, situações que não são levadas ao cidadão de uma maneira geral. Só para vocês terem uma noção, olha o que aconteceu. Nós tivemos esse dia, o presidente, 4, 5 dias, vagabundeando no litoral de São Paulo, sem trabalhar, sem fazer nada, só entrando em pizzaria. E as notícias dos canais paralelos de direita eram sempre assim, presidente come pastel. Aí no outro vídeo, presidente sai da pizzaria.
No outro vídeo, presidente foge das pessoas, virou uma celebridade. Só notícias patifes, só notícias, se é que a gente pode chamar isso de notícias absolutamente, ou fatos colocados ali pelas redes, porque eles perderam o discurso, como eu tenho falado para vocês durante tanto tempo também. Aquele discurso do artigo 142, o povo, eu espero o sinal do povo, e o Alexandre de Moraes, e o Barroso, e o povo, se estiver comigo, estou esperando um sinal, e nós vamos agir, e acabou. Enfim, isso tudo sumiu. A urna eletrônica não vai ter, se não tiver transformação na urna eletrônica, não vai ter eleição. Enfim, eleição é fraude. Acabou tudo isso. Então eles ficaram órfãos e agora estão uma espécie de revista caras do obscurantismo, todo dia nas redes, falando essas coisas. Então, foi muito importante que o Poder Judiciário tenha respeitado a Constituição e tenha colocado para fora desse clube, da plataforma do YouTube, esse pessoal que vai se articular certamente por outras redes para continuarem a fazer a mesma coisa. Mas espero que a CPI tenha esse insight. Eu vou procurar contato também com os senadores, com os deputados, para dar essa sugestão, pegar o relatório e falar assim, ó, YouTube, Twitter, Facebook, o que aconteceu aqui no Brasil foi isso aqui, ó, é isso aqui. Nós temos um relatório que nós estamos incriminando o mandatário do nosso país e as pessoas que estão próximas dele por terem praticado crimes contra a nação. Bom, esconder Bolsonaro, como eu disse a vocês, é preservar Bolsonaro, e preservar Bolsonaro significa preservar Paulo Guedes, que anda sumido dos principais noticiários do Brasil há 9 dias. Foi para os Estados Unidos para fugir do Congresso Nacional, e aí fica uma questão interessante, né? Meu amigo, minha amiga, se você é atacado, agredido na sua honra, na sua reputação, alguém conta uma mentira de você para alguma pessoa, algum grupo, quem é o principal interessado em rebater isso o mais instantaneamente, o mais rapidamente possível, para que a sua reputação não fique chamuscada, você não fique mal visto? É você. Como é que pode o ministro da Economia do nosso país ter sido flagrado com uma dinheirama e não ter interesse em explicar? Ao contrário, foi para os Estados Unidos, sumiu, e os noticiários não falam absolutamente nada. Você não vê nada do Paulo Guedes. Existe uma dissidência entre os grandes veículos de comunicação, e essa dissidência é mais perceptível na emissora TV Record do Bispo Macedo. Provavelmente, o Bispo Macedo está perdendo algum tipo de grana, alguma perspectiva de grana com a presença de Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia. Algumas áreas devem estar em conflito com os interesses dessa gente da Igreja do Reino Universal de Deus do Bispo Macedo, esse conglomerado. Então, eles estão fazendo um jornalismo minimamente informativo, coisa que as organizações Globo não estão fazendo. Então, ontem eles colocaram essa situação aqui que eu vou compartilhar com vocês, espero que não dê problema aqui de direitos autorais. Vamos lá. Deu perguntas importantes. Se Paulo Guedes saiu da direção da companhia, por que não informou isso no início do mês, quando foi procurado pelo consórcio de jornalistas do Pandora Papers? Porque o documento que comprovaria que Guedes deixou a direção da empresa não foi registrado na Junta Comercial das Ilhas Virgens Britânicas. O governo das Ilhas Virgens Britânicas confirma que Paulo Guedes saiu da direção da offshore. O ministro ainda é beneficiário da empresa, já que afirma ter deixado a direção em dezembro de 2018. O ministro segue como acionista. O vice-presidente... E aí eles vão fazendo a matéria aqui, colocando algumas personalidades, alguns quadros do mundo político aqui no nosso país, comentando esse comportamento do ministro Paulo Guedes. Hoje eu li uma coluna do Hélio Gaspari, eu li todos os colunistas que eu posso, né, onde ele faz uma observação interessante, que parte do mercado ainda tenta preservar, segurar o Guedes, que está totalmente esvaziado, totalmente chamuscado, totalmente desacreditado, porque eles temem que para o seu lugar seja nomeado Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, que é uma espécie de guarda-costas do Bolsonaro. Onde o Bolsonaro vai, ele vai. Até porque é um homem que se jacta, que se ufana de possuir 15 armas, né? Então, essa seria uma desculpa para que o mercado ainda tentasse segurar o Paulo Guedes. Por mais que ele minta, por mais que ele tente escapar, a realidade do nosso país vai sendo exposta pelos principais jornais, inclusive pelos jornais que defendem a área econômica do governo. Diz a matéria aqui de capa: endividamento das famílias bate recorde e ameaça o crescimento. Mas que crescimento está ameaçando? Não estava tendo crescimento nenhum. Agora, com o que está acontecendo no Brasil, é uma situação absolutamente previsível. E continuam a esconder essas situações do nosso país.
como escondem situações muito graves que não receberam nenhuma menção. Gente, eu comentei com vocês um fato extraordinário. O presidente do nosso país está sendo demandado criminalmente numa corte de direito penal internacional, com um documento feito por europeus, por cientistas, por pessoas que defendem o meio ambiente. E isso não ganhou uma nota em lugar nenhum. Tem vídeo circulando no mundo inteiro com relação a isso. Isso nunca aconteceu na história do nosso país. Esse tipo de situação vexaminosa, vexatória, envolvendo um líder do nosso país. Você que mora fora do Brasil, você sabe do que eu estou falando. Você está vendo como o nosso país, como a nossa reputação enquanto brasileiros está extremamente abalada. Como nós estamos sendo mal vistos nesse momento, porque a gente é confundido com esse tipo de situação aqui, né? Isso foi totalmente ocultado, nem uma linha. Ontem eu coloquei o documento para vocês aqui na descrição do nosso vídeo, vou colocar de novo, é um documento em inglês, mas é possível você traduzir, enfim, tem situações, tem muitos gráficos ali, tem muitos apontamentos para você passar os olhos e ver como é consistente esse tipo de iniciativa e uma iniciativa que o Tribunal Penal Internacional vai se debruçar para debater. Isso logo vai ganhar um noticiário internacional com muito mais força, muito mais amplitude. Isso vai forçar, como também salientei aqui para vocês, que o presidente brasileiro aqui dentro seja responsabilizado. Que a gente mostre para o mundo que a maior parte do povo brasileiro não foi cúmplice tanto do genocídio quanto da destruição do ecossistema. Do ponto de vista geopolítico, é uma situação preocupante para o Brasil, porque a gente fica virando cada vez mais uma espécie de pária universal, pária planetário. E aí um discurso de fazer algum tipo de intervenção, bloqueio, algum tipo de iniciativa mais concreta para o Brasil, ou contra o Brasil, melhor dizendo, ganha legitimidade nesses ambientes todos. E aí, enfim, a gente tem que internamente se livrar o mais rápido possível dos agressores da nossa gente, do nosso povo, agressores do planeta, para que a gente possa, de fato, reencontrar um caminho e possa recolocar o nosso país de novo dentro do processo civilizatório, de uma forma mais sã, de uma forma mais saudável, enfim, e de uma forma minimamente informada ao cidadão de uma maneira geral, né, gente? Então, as coisas que ficam de lição para hoje são: as redes de direita sofreram um abalo muito grande e isso está sendo também um grande indicativo que em pouco tempo poderemos ver, inclusive, o presidente da República fora do ar, totalmente fora do ar das grandes redes sociais, e é por isso que ele está buscando as suas ferramentas paralelas e algumas até clandestinas. Vamos aguardar, porque tem muita coisa acontecendo no Brasil e nós aqui estamos avançando e esse pessoal está ficando cada vez mais cercado, cada vez mais emparedado e cada vez mais desmascarado. Então vamos continuar em frente, gente. Vamos continuar em frente, gente. Nosso programa não é editado, nosso papo não é editado, às vezes eu dou uma gaguejada aqui, mas vamos embora. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Um grande abraço e até lá. Tchau.